Mesmo sendo uma mulher de muita fé, os problemas não acabaram. As tropas lusitanas resistiam incansavelmente a deixarem as terras baianas. Mas o problema se agravou quando o general Madeira foi nomeado. Ele ordenou que os soldados invadissem as casas particulares e até mesmo os templos religiosos. E eles invadiam, roubavam, matavam, estupravam as mulheres. Eu não podia deixar que invadissem o convento e tentassem ferir a integridade das minhas meninas. Enquanto tentavam arrombar as portas, falei para as freiras fugirem e tentarem salvar suas vidas. Me pus em posição de defesa e disse-lhes: para trás, bandidos, afastai da casa de Deus. Aqui só entrarão por cima do meu cadáver. E eles não respeitaram. No dia 19 de fevereiro de 1822, por volta de 11 horas e meio-dia, em frente ao convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, eu fui morta a golpes de baionetas, me tornando assim Marte e a primeira heroína da independência da Bahia. Filipa de Oliveira. Eu fui uma mulher negra livre, marisqueira, capoeirista e líder quilombola. Uma pessoa simples, mas que nunca deixou de lutar pelo que era certo, pelo que eu acredito. A história não guardou minha data de nascimento, nem a de minha morte, mas guardou a cidade de Salvador como minha terra natal. E de fato, foi lá que eu vivi toda a minha vida. Quando a Guerra da Independência começou, não me contentei em ficar parada assistindo meu lar ser ameaçado pelos estrangeiros. Organizei grupos de assalto e, à minha maneira, eu dei minha contribuição para que a Bahia fosse livre. Quando os navios portugueses, trazendo suprimentos para a guerra, atracavam nos portos de Salvador, as mulheres de meu grupo, lideradas por mim mesma, seduziam os soldados que desembarcavam e os levavam para as praias. Uma vez que estávamos longe, os homens incendiavam esses navios, dando ao exército português sérios prejuízos. Quando os soldados percebiam a fumaça subindo aos céus, já era tarde demais, não havia nada que eles pudessem fazer. Isso se eles conseguissem voltar ao porto, pois eu e as minhas, pegando-os de surpresa, dávamos nele uma surra de urtiga. Para lutar numa guerra, você tem que ser muito homem. Mas um dos militares da Bahia, que lutavam pela guerra, todos homens, é claro, percebeu que o soldado mais corajoso da tropa era uma mulher. E quando percebeu, já era tarde demais. Sou Maria Quitéria de Jesus, nasci em Salvador, Bahia, em 1792. Fui uma heroína brasileira que lutou pela independência no início do século XIX. Me destaquei por minha coragem e bravura nos campos de batalha, em uma época em que a participação das mulheres na vida militar era completamente proibida. Quando estourou a Guerra da Independência, em 1822, decidi me alistar no Exército Brasileiro. Assim, fui aceita no 6º Batalhão de Voluntários. No Exército, logo me destaquei por minha habilidade no manuseio das armas e por minha coragem nos campos de batalha. Participei de diversas ações militares, a defesa de Salvador, a luta por Cachoeira e a Batalha de Pirajá. Agora eu vou recitar um poema de minha autoria em homenagem às 3 heroínas da independência na Bahia. No dia 2 de julho, convido todos a relembrar as lutas das 3 heroínas que nos permitiram alcançar a tão sonhada liberdade e a independência celebrar. Tudo ocorreu há mais de 200 anos, quando o Brasil era colônia do reino lusitano. E o povo se revoltou contra o sistema tirano. O grito da independência foi o que oficializou a revolta do povo
contra o sistema opressor que nos foi imposto pelo colonizador. Para travar as lutas vindouras, o exército foi reunido. Foi então que uma jovem, ao saber do acontecido, resolveu entrar no embate e mostrar a quem tinha vindo. Maria Quitéria de Jesus, essa jovem se chamava. Natural de Feira de Santana, era uma mulher prendada e em seus ideais era muito determinada. Depois de fugir de casa, de homem se disfarçou. Soldado Medeiros foi o nome que adotou. Dessa forma fez seu ingresso e no exército ela entrou. Mas o pai de Quitéria, desgostoso da situação, delatou a própria filha, que até então, em muitos combates, teve participação. Mas a delação se revelou um esforço vão, pois os altos oficiais não quiseram abrir mão de seu melhor soldado, que no combate seguiu então. Enquanto isso, em Salvador, uma mulher marisqueira também quis fazer sua parte, sendo muito matreira. Essa mulher se chamava Maria Filipa de Oliveira. Vários grupos de assalto Filipa organizava. Quando a frota portuguesa no porto atracava, o grupo dividido em cena entrava. Enquanto as mulheres seduziam os soldados, levando-os para lugares longe dos navios atracados, os homens os incendiavam, deixando os inimigos lesados. Outra notória heroína dessa mesma cidade foi Joana Angélica, serva de Deus, uma madre, popularmente querida pelas suas qualidades. Quando Salvador foi tomada pelos portugueses, todos os lugares foram ocupados por eles. Até mesmo os templos caíram nas garras deles. Quando seu convento foi ameaçado pelas tropas, Madre Angélica resistiu, barrando-os às portas. E defendendo o sacro templo, a sacerdotisa foi morta. Todas as três heroínas, por fim, foram reconhecidas. Maria Quitéria de Jesus, por Dom Pedro, foi agradecida. Maria Filipa, no quadro dos heróis, teve as letras de seu nome escritas. E para o livro dos mártires entrou Joana Angélica. E por um tempo se seguiu aquela guerra épica, só findada quando os lusos deixaram nossa América. Foi assim que as três heroínas ajudaram a pátria a consagrar sua maior vitória e nos permitiram celebrar a independência da Bahia e a liberdade vivenciar.